Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos de Santa Anésia. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de reencontro. Infelizmente, ainda de forma virtual, mas na certeza de que muito em breve nós poderemos estar novamente reunidos, ombreados na tarefa, lado a lado, irmanados, que nós poderemos nos abraçar, que nós poderemos nos entreolhar, como sempre foi de costume, todas as vezes que nós estivemos juntos na instituição espírita. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender essa grande oportunidade que nos é ofertada nesse momento. A dificuldade que todos nós estamos tendo de irmos à instituição espírita, um local que para nós é um local sagrado, no sentido de ir lá nós encontrarmos os subsídios, encontrarmos aquilo do qual nós necessitamos para alicerçar nossa fé em conhecimento, os estudos, as palestras. Lá nós temos nossa oportunidade de trabalho. Entretanto, desde alguns meses nós não estamos tendo oportunidade de retornarmos a essa instituição, a esse templo sagrado, e nós interpretamos isso como uma grande oportunidade. A oportunidade que nós temos de levarmos o centro espírita para nossas casas. Já há algum tempo, nós observamos, por exemplo, num diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana, onde ela, reconhecendo Jesus como um profeta, ela aproveita a oportunidade para lhe fazer uma consulta. Então ela pergunta a Jesus onde nós devemos adorar a Deus. Perguntava a ela se eles deveriam adorar a Deus no monte, como faziam os samaritanos, no altar da natureza, ou se deveriam adorar a Deus em Jerusalém, no templo construído por Salomão. O que Jesus teria dito que em verdade dia chegaria, que Deus seria adorado em espírito e verdade, que naturalmente não seria nos templos físicos, nos templos erguidos pelo homem, ou sequer no altar da natureza, porque nós encontramos Deus no nosso íntimo, nos nossos corações, relembrando Jesus quando ele diz: o reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. Então nós temos que aprender a trazermos o templo, ou o local de adoração a Deus, em nossos corações, em nossa intimidade, onde quer que estejamos. Então já há algum tempo nós somos convidados a levarmos o centro espírita para nossas casas, para que nossas casas se convertam verdadeiramente no local de aprendizado espiritual, num local de serviço, de oração. E essa realidade que nós estamos vivendo nesses instantes, nesses momentos, nós estamos sendo obrigados a isso, a reunirmos-nos no entorno da doutrina espírita nos nossos lares. Eu sei que muitos de nós já fazíamos o nosso evangelho no lar, as nossas reuniões em família, para nós podermos então falarmos do Evangelho, e agora nós temos esse novo ansejo, não apenas de nos reunirmos para a leitura do Evangelho em família, mas verdadeiramente para que nossas reuniões espíritas sejam em nossos lares. Nós não nos esqueçamos, por exemplo, de colocar uma garrafa com água, de nós cultuarmos a oração como nós fazemos na instituição. Então nós reconhecemos esse momento como um grande momento, uma grande oportunidade que nos é dada a todos. Os amigos espirituais nos falam que nós estamos vivendo um momento muito importante, em que era necessário, um momento que era necessário nós passarmos, um momento que era necessário que muitos de nós permanecêssemos em casa, exatamente, para que houvesse uma mudança na atmosfera, para que nós pudéssemos então contemplar novas oportunidades, oportunidades de estarmos mais reunidos em família, oportunidades de estudo. Eu bem sei, é verdade, que também vivemos tempos de muita ansiedade e de incertezas, mas sabemos do quanto passarmos por tudo isso, é emergencial e necessário para todos nós. Que nós saibamos aproveitar esses momentos, essa grande oportunidade de servir da forma como o serviço se apresenta para todos nós. E nós vamos começar o nosso estudo dessa noite relembrando uma passagem que eu tenho certeza que todos nós já estudamos dezenas de vezes. Nós, independente de nós termos estudado na instituição espírita, muitos de nós já estudamos no catecismo católico ou em outras oportunidades em igrejas evangélicas, porque é uma passagem muito conhecida, muito comentada. Ela vai estar presente nos evangelhos de Marcos e evangelho de Lucas. Esses dois evangelistas vão registrar essa passagem. Fala-nos então
que Jesus estaria sentado de frente onde ficavam os gasofiláceos nos templos. Nós sabemos que no templo, nas sinagogas, existiam então os gasofiláceos. Os gasofiláceos eram estruturas em formato cônico, em formato de chifre de carneiro, e era um local onde as pessoas depositavam ali as suas ofertas em moedas. Então, ficava em local estratégico para que as pessoas pudessem fazer suas doações. E Jesus estaria sentado na frente de um desses gasofiláceos, observando a forma como o povo deitava ali suas moedas. Até que de repente ele vê se aproximar uma pobre viúva. Como se pudesse antever aquilo que estava para acontecer, ele chama para junto de si os seus discípulos e os convida a observarem. Eles então observam aquela viúva que se aproxima e atira apenas 2 moedas no gasofilácio. Jesus então vira-se para os seus discípulos e diz algo mais ou menos assim: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deitou no gasofilácio mais do que todos os outros que passaram por aqui antes dela, pois ela deu tudo aquilo que ela possuía. Eu tenho certeza que todos nós, inúmeras vezes, já lemos essa passagem, a chamada passagem da viúva pobre. Primeiro nós precisamos esclarecer então que os gasofiláceos, eles eram um local então, como eu falei, para depositarem ofertas, normalmente em moedas. Alguns historiadores, exegetas, estudiosos dos evangelhos vão afirmar que como atiravam ali moedas, era normal que algumas pessoas convertessem ou cambiassem moedas de grande valor para moedas de menor valor, para que assim pudessem jogar mais moedas. E as pessoas que estariam em volta dos gasofiláceos, elas tinham como saber a quantidade de moedas que foram doadas ou que foram deitadas no gasofilácio, exatamente pelo som que elas produziam, pelo chamado tilintar das moedas. Então derramavam ali imensa quantidade de moedas. Eram muitas pessoas que derramavam ali suas moedas exatamente para mostrar aos demais o seu devotamento a Deus. E de repente aparece uma pobre viúva que atira simplesmente 2 moedas. E Jesus afirma que ela deu mais do que os outros. Sabemos que ela tirou apenas 2 moedas, naturalmente, pelo som, pelo tilintar que aquelas moedas haveriam produzido. Mas o mais curioso é exatamente essa afirmação de Jesus. Jesus afirma aos seus discípulos em verdade, dizendo que aquela mulher, aquela pobre viúva, havia dado mais do que todos os outros. Como pode uma pobre viúva que atirou apenas 2 moedas ter dado mais do que todos os outros? Curiosamente, não existiam leis que amparavam a viuvez. Então, se existia uma mulher que era uma viúva, naturalmente que ela era pobre. Por uma lei que existia na época, quando uma mulher se tornava viúva, ela era imediatamente convocada a casar-se com o irmão mais jovem do falecido marido. Mas, se esse falecido marido não tivesse irmão, ou não tivesse irmão disponível, aquela mulher então permaneceria viúva. E assim então, ela permaneceria sem nenhum tipo de assistência, ou sem alguém que pudesse auxiliá-la ou mantê-la. Então o fato de ser uma viúva, nós já sabemos de antemão que era alguém pobre. Mas como pode Jesus ter afirmado que aquela mulher que atirou apenas 2 moedas deu muito mais do que todos os outros que passaram por ali antes dela, já que os 2 evangelistas registraram que derramavam ali grandes somas de moeda? Jesus então explica que aquelas pessoas que derramavam grandes somas de moeda deu exatamente aquilo que lhes sobrava. Não tiveram necessariamente que fazer nenhum tipo de renúncia. Não tiveram necessariamente que fazer nenhum tipo de sacrifício. Aquela pobre viúva, por sua vez, ela deu tudo o que ela possuía. O sacrifício dela foi o maior de todos os sacrifícios, porque ela deu algo que lhe faltaria. Ela deu essencialmente aquilo que ela possuía. E nós então convidamos nossos irmãos a fazerem uma reflexão sobre isso. Normalmente, nós, quando temos a oportunidade ou o ansejo de ajudar, nós normalmente ajudamos com aquilo que nos sobra à mesa. E a pergunta que eu faço é: será que nós seríamos capazes de nos privar, de doar algo que realmente nos faltasse? De algo que não estaria nos sobrando? Ou algo que poderia, por exemplo, faltar aos nossos, aqueles a quem nós temos o compromisso de zelar? Será que nós teríamos condições de dar aquilo que nos faltaria? Ou será que nós só temos condições de doar aquilo que sobra de nossas mesas, de nossa despensa, de nosso tempo?
Será que quando nós doamos, qual é o verdadeiro sentido da nossa doação? Entretanto, nós temos que continuar devagando sobre o que Jesus havia assinalado. O que os dois evangelistas haviam assinalado a respeito dos comentários de Jesus. Jesus afirma que aquela senhora havia dado mais do que todos os outros, porque ela havia dado tudo o que ela possuía, mas ainda assim nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, como costumamos falar então no popular, uma pulga atrás da orelha. Como pode aquela senhora ter dado mais? Quando nós colocamos nessa passagem um olhar puramente material, nós entendemos que isso não é verdade. Se Jesus começa afirmando que todos os outros que passaram por ali derramaram no gasofilácio grandes somas, como pode uma mulher que atirou apenas 2 moedas ter dado mais numericamente do que os outros? Ora, se os outros derramaram grandes somas valem muito mais do que apenas 2 moedas. Se nós colocarmos apenas o olhar material, existe um conflito, existe um problema muito sério para nós entendermos essa passagem. Acontece que Jesus não falava para nós aquele momento. Ele falava para nós, espíritos imortais. E as suas mensagens transcendem naturalmente a matéria. E nós temos que aprender a fazer uma leitura espiritual das lições de Jesus, exatamente como nos ensina o espírito Joana de Ângeles, que afirma que em todas as passagens, que em todas as parábolas, existem inúmeras lições da qual nós só conseguimos assimilar com uma reflexão, à luz da doutrina espírita e com muita maturidade. Quando nós observamos exatamente o que falava Jesus, como pode 2 moedas valerem mais do que grandes volumes em moedas? A grande resposta está na frase de Jesus. Ela deu tudo o que ela possuía. Perceberam? Jesus não estava se referindo às moedas. Não eram as moedas, porque nós não possuímos moedas. Nós não possuímos coisas. A roupa que ora eu visto não me pertence, por isso eu não a possuo. Em algum momento eu a deixarei na terra. Ela passará para mãos de outras pessoas. Ou quem sabe até ela se perca. A verdade é que nós não possuímos coisas. Na verdade é que nós não possuímos nem pessoas. Nós não possuímos praticamente nada. Nós não possuímos pessoas, as pessoas não nos pertencem. Tanto é que se despedem de nós, independente da nossa vontade. As pessoas então se distanciam, as pessoas então se ausentam. Não somos donos ou possuidores de outras vidas, da mesma forma como não somos donos ou possuidores de coisas, de objetos, que numa encarnação nos são oferecidos em empréstimo, mas não nos pertencem. Por que eu afirmo que não nos pertencem? Porque quando nós saímos da terra, nós não temos condições de levá-los conosco, então não são nossos. As coisas que eu uso aqui na terra me são oferecidas em empréstimo, mas não me pertencem porque não retornam comigo para o mundo espiritual. Só é verdadeiramente meu aquilo que eu levo, aquilo que vai comigo para o mundo espiritual, aquilo que vai comigo quando eu desencarno. E nós temos que relembrar um jargão popular que diz que não existe gaveta em caixão. Então, naturalmente, ao partirmos desse mundo, nós não levamos coisas. As moedas ficam, os títulos de nobreza ficam, os títulos do mundo ficam. As coisas do mundo ficam, por mais valores que tenham no mundo, ficam no mundo, porque são do mundo. E o que vai conosco não são essas coisas. Então, quando Jesus afirma que ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela possuía, ele não estava se referindo às moedas. Ele estava se referindo a sentimento. Os sentimentos são nossos, nós possuímos sentimentos. Ela havia ali derramado os sentimentos, mais sinceros do que todos os outros. Quem sabe os outros que passaram por ali quiseram apenas ter a aparência de pessoas que eram tementes a Deus. A prova disso é que Jesus afirma que aquelas pessoas deram apenas o que estava lhes sobrando. Se essas pessoas fossem realmente tão devotadas assim, talvez não se preocupassem, por exemplo, em dar algo que pudesse lhes faltar mais adiante. Elas davam apenas o que lhes sobrava. Das coisas materiais, das coisas do mundo, mas aquela mulher não. Ela deu mais do que os outros, porque Jesus não estava mensurando as moedas, mas os sentimentos que foram derramados. Os sentimentos delas foram sentimentos muito mais nobres. Ela deu tudo o que ela possuía. Era o desejo sincero de servir a Deus, de ser temente a Deus. Ela ofertava ali seus sentimentos. Jesus não se referia a moedas, porque nós não possuímos coisas, nós não possuímos moedas. Então nós temos que refletir nesse momento
momento, meus irmãos, aquilo que verdadeiramente tem valor para nós, aquilo que nós levamos daqui. Meditemos por alguns instantes o que verdadeiramente tem valor para nós, o que nós levamos daqui e o que verdadeiramente é nosso. Quando nós paramos para refletir por alguns instantes, nós já dissertamos sobre aquilo que nós não levamos. Nós não levamos os títulos da terra, nós não levamos coisas, nós não temos condições de levar puramente pessoas, mas nós podemos levar sentimentos que nutrimos pelas pessoas. Os nossos sentimentos mais sinceros e mais puros, de estima, da mais alta estima. Nós podemos levar a cultura que adquirimos, os nossos sentimentos mais fraternos, mais nobres, isso vai conosco. O que vai conosco é aquilo que verdadeiramente importa nesse mundo. E é importante que nós saibamos atribuir corretamente os valores, para nós não acabarmos atribuindo valor aqui no mundo, aqui na terra, para coisas que não têm valor. Nós nos perdemos em algum momento e acabamos atribuindo valor para aquilo que não tem. Lembramos de Jesus, já preocupado com isso, quando ele nos falava que onde o homem enterra o seu tesouro, invariavelmente, ele coloca junto o seu coração. Então nós temos que nos preocupar com aquilo que nós consideramos de valor, ou nossos tesouros, porque invariavelmente nosso coração estará junto. Então nós temos que eleger aquilo que verdadeiramente tem valor, para que nós não nos percamos nesses conceitos. E aí fica essa pergunta: o que vai conosco? O que verdadeiramente parte conosco para a pátria dos imortais? Para a nossa verdadeira pátria ou para a verdadeira vida? Relembramos uma frase maravilhosa do Espírito Emmanuel, que nos ensina, por exemplo, que nós não somos seres materiais, tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, tendo uma pequena vivência material. A verdadeira vida é do lado de lá. Verdadeiramente nos importa aquilo que nós temos condições de levar conosco. O restante, o que fica na terra, não deve ter para nós tanto valor assim, por mais que nós devamos ter responsabilidade pelas coisas que nos são ofertadas em empréstimo. Entretanto, não nos apeguemos, porque não vai conosco. Então eu repito a pergunta: o que vai conosco, se não o tempo que nós gastamos nas boas obras, nas boas ações, nas amizades, nas boas conversas, o tempo que nós dedicamos ao nosso semelhante, o tempo que nós dedicamos à nossa erudição? Isso verdadeiramente vai conosco, porque são conquistas inalienáveis. Isso vai porque vai dentro de nós. Vai os nossos sentimentos mais nobres que nós cativamos. Nós não temos condições de possuir pessoas. Nós não possuímos pessoas, mas nós podemos possuir a estima das pessoas por nós. Isso faz com que as pessoas se mantenham juntas. Então, meus irmãos, que no momento que nós formos atribuir valores às coisas do mundo, nós possamos refletir verdadeiramente sobre quem nós somos. Eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme, mas eu sou um ser imortal. Todos nós compomos uma única família, embora aqui na terra nós ainda nos separemos por títulos, nós ainda nos separemos por berço, por sobrenomes, por pátrias. A verdade é que todos nós somos de uma única família, uma família planetária. Somos seres que pertencemos ao cosmo. Estamos hoje matriculados nesse educandário divino, mas em breve nos matricularemos em outros da mesma forma, que nós não surgimos daqui nós viemos, para cá nós viemos em algum momento recebidos por Jesus. Mas daqui nós partiremos para inúmeros outros mundos, dando continuidade à nossa progressão espiritual até onde nos é dado conhecer nesse momento. Mas nós sabemos que nós estamos muito mais próximos da origem do que do fim, o fim do qual nós desconhecemos ainda. Então, meus irmãos, reflitamos sobre os valores do mundo. Tantas pessoas se perdem exatamente na ganância ou na ânsia de conquistar as coisas do mundo. Nós nos perguntamos: qual é o verdadeiro valor das coisas do mundo? Ou será que isso verdadeiramente nos fará realizados ou nos fará bem? Quantos de nós, como nós vemos na página do Evangelho Espírita que nós consultamos para fazermos o estudo da noite, quantas pessoas às vezes não pedem riquezas, afirmando que teriam condições de fazer o bem se tivessem mais riquezas? A verdade é que para fazer o bem não são necessárias riquezas, todos nós temos condições de fazê-los. É que nós pensamos grande, acreditando ou nos iludindo, acreditando que nós não nos perderemos, e a verdade é que é muito mais fácil nós nos perdermos na opulência.
É muito mais fácil. Quantos de nós já não vimos essas lições? É por isso que no Evangelho Espírita nós começamos a compreender quando os Espíritos falam, por exemplo, que a prova da riqueza é uma prova tão dura quanto a prova da pobreza ou da miséria. Eu sempre tive tanta dificuldade de compreender isso. Como assim? A prova da riqueza é uma prova tão dura quanto a prova da miséria? Eu não conseguia entender isso. Porque sempre que eu via os miseráveis, sempre que eu encontrei a prova da miséria, a dor de uma mãe, às vezes vendo um filho pedindo um pão e não poder lhe socorrer, a dor de uma mãe que vê o filho padecendo por não ter condições de custear, por exemplo, um tratamento médico, é uma dor muito grande. Como é que pode a prova da riqueza ser uma prova tão dura quanto a prova da pobreza ou a prova da miséria? É que nós devemos colocar um olhar de que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. E a vida é muito breve, é um segundo, é um instante. Embora nós às vezes, encarnados, nós tenhamos a sensação de uma eternidade, a verdade é que é um instante. O que é uma vida, senão uma vírgula na imensidão da eternidade e do espaço-tempo? Nós nos perdemos nesses conceitos. A prova da riqueza é uma prova tão dura quanto a prova da miséria, exatamente, porque nos ilude, faz nós crermos sermos melhores que outras criaturas, por possuirmos mais, por termos mais oportunidades. Isso faz com que nós nos iludamos na nossa verdadeira condição e muitos de nós tropeçamos. Tenhamos muito cuidado naquilo que pedimos. Porque quando nós pedimos as riquezas do mundo, nós podemos nos perder, nós podemos estar nos condenando, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tenhamos muito cuidado. É uma prova, com certeza. É uma prova que poderá nos fazer tropeçar. Será que valeria a pena comprometermos toda uma encarnação por um luxo do qual é um instante e que nada disso nós levamos conosco quando nós despertarmos para a verdadeira vida? Meus irmãos, precisamos meditar exatamente nessa riqueza maravilhosa que a doutrina espírita veio nos trazer. Um verdadeiro presente para nossas almas, a certeza da pátria dos imortais, de onde nós viemos e para onde nós volveremos em algum momento. Repetindo a frase maravilhosa de Emmanuel, nós não somos seres materiais, não. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma pequena experiência material. Nós não podemos nos perder nesse conceito. Não nos percamos. Que nós saibamos olhar a vida com esses olhos, de que nós não possuímos nada, nós não somos possuidores de nada. E as coisas que nós temos, que nos são oferecidas, são em empréstimo. E nós devemos ter responsabilidade, naturalmente, porque daremos conta de tudo que nos é ofertado em empréstimo. Mas na certeza de que nós estamos aqui para servir, para amar. É a proposta desse educandário, e é o que a doutrina espírita nos ensina. Allan Kardec então cunha essa frase maravilhosa. Parafraseando exatamente aquilo que se encontra nos evangelhos, Allan Kardec teria ocasião de ter escrito: fora da caridade não há salvação. A caridade no seu conceito mais amplo. E o que é a caridade no seu conceito mais amplo? A caridade é o amor posto em movimento. Nós viemos aqui para aprendermos a amar, a movimentar esse amor, transformando-o em pão, em crescimento, em oportunidade, em consolo, em fraternidade. Nós viemos aqui para aprendermos, através da caridade, a crescermos ao exemplo de Jesus, que é a luz do mundo. Meus irmãos, Allan Kardec, nesse mês de outubro, no dia 12 de outubro, nós relembramos seu nascimento. Assim como no dia de hoje, no dia 4, nós relembramos a vinda de Francisco de Assis à Terra. Nós temos que pegar esses exemplos maravilhosos, dessas personagens que vieram exemplificar a verdadeira virtude e aquilo que verdadeiramente possuímos. Jesus afirmava não ter uma pedra para repousar a cabeça. Assim também fez Francisco de Assis. Assim nos ensinou Allan Kardec, quando teve a oportunidade de escrever sobre os valores do mundo. Esses grandes mestres que nos ensinam esse roteiro maravilhoso na busca da felicidade. Que todos nós sejamos capazes de encontrar a felicidade. Que nesse momento nós sejamos capazes de cultivar a paz em nós. Relembrando de Jesus, quando ele diz algo mais ou menos assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração. Estamos vivendo momentos de muita ansiedade,
de muita dificuldade, onde diversos irmãos nossos que não sabem atribuir o verdadeiro valor às coisas da vida se perdem, estão desesperançosos, desesperados. Vamos servir em paciência, em fraternidade. Vamos consolar, vamos levar esperança àqueles que estão à nossa volta. Estamos aqui para isso. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que muito em breve nós possamos novamente nos reunir no entorno do Evangelho. E confesso aqui, repleto de saudade que estamos dos nossos encontros na Casa Espírita e dos amigos que cultivamos aí. Espero sinceramente que muito em breve nós possamos todos nos reencontrar na certeza de que nós estamos militando em prol da boa batalha. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.